Olá famílias, tudo bem? Boa tarde, eu sou Luciano Ribeiro e eu espero que você esteja tendo aí um ótimo sábado, né? Eu estou aqui para mais um vídeo de orientação às famílias que já estão com a gente, sabe que é uma prática nossa, né? Aproximar a família do tratamento, então os terapeutas estão vindo, né, sempre aqui fazer um vídeo de apoio, a psicóloga, as nossas lives, então a gente pede que vocês realmente se envolvam, porque a informação nunca é demais para a gente poder lidar, né, com a dependência química, né? Então hoje o vídeo ele tem o intuito de explicar, algumas famílias novas chegaram, né, e tem o intuito de explicar o significado da internação, né, ainda que esse tema possa ser um pouco repetitivo para as famílias mais antigas, mas como eu falei, nunca é demais, né, o conhecimento. Então hoje, né, em consideração aí às famílias mais novas, eu queria estar falando um pouquinho sobre o processo da internação. E ele não é só um processo de manter o seu familiar longe do álcool, longe das drogas. Não, ele tem fases, né? O tratamento ele é dividido em fases. Então, eu estou aqui falando da metodologia de um tratamento completo, né? Que a Vaso Azuleiro oferece, que é o tratamento de 6 meses, é o nosso protocolo de tratamento. Dentro desses 6 meses, né? A gente divide o tratamento do familiar, né? Do dependente químico em 3 fases, né? A primeira fase seria a fase da desintoxicação, seguido da fase da aceitação, seguido da fase de absorção do tratamento, onde o dependente químico, né, ele vai começar a absorver melhor as informações, a parte terapêutica, onde as sessões também no individual elas vão ganhando conversas mais de níveis mais profundos, é onde o paciente também já criou um vínculo, né, com o terapeuta e com a psicóloga, e ali há uma conversa realmente mais profunda por esse vínculo criado. Né? Então, há uma série de fatores que dentro desses 6 meses a gente entende, né, que seria um tempo bom para que o paciente dependente químico ele tivesse uma boa condição de viver novamente na sociedade. A fase de desintoxicação, ela acontece durante todo o tratamento. A desintoxicação é onde o nosso organismo ele vai se desintoxicando, né, da droga, que é uma substância que cada vez que eu uso mais eu vou me intoxicando por ela, e esse processo de intoxicação ele pode causar prejuízos muito grandes à minha mente, ao meu corpo. Então, durante todos os 6 meses, e não só os 6 meses dentro da clínica, o processo de desintoxicação ele ainda vai posteriormente, né? Todos os processos ele vai posteriormente à internação. Então, a primeira fase seria essa, né, do processo de desintoxicação durante todo o processo, e eu falei da fase de aceitação. O dependente químico ele chega dentro de uma unidade, dentro de uma clínica, sobre o uso de substância, né? E a gente entende que o uso dessa substância ela vai modificando a mente, ela vai modificando as áreas emocionais. Então, quando a gente recebe um paciente, a gente está recebendo ali uma pessoa que está totalmente quebrada, né? E com o coração quebrado, com a alma quebrada, com os sentimentos quebrados, né? Com a mente incoerente. A gente costuma dizer, eu costumo dizer nas minhas palestras que o adicto, a cada vez que ele vai usando mais e que ele se entrega ao uso, ele vai criando uma subcultura dentro de si, onde ele vive dentro daquela casinha, daquele mundo, e aquela vida dele é a certa, é a verdade, ele sempre tem razão, a família sempre está errada, e isso a gente não consegue trabalhar de um dia para a noite. Por isso vem o nosso protocolo de 6 meses, que é onde a gente tem tempo para ir conhecendo o paciente e trabalhando todas essas fases, porque todo dependente químico que chega, ele chega no auto-engano, né? E é sobre isso também que eu queria falar, sobre o auto-engano, uma coisa bem importante, eu vou deixar para o final. Tá? Então, ele chega no auto-engano, ele não consegue se analisar, tanto que o relato mais verdadeiro e mais coerente que nós temos é o relato da família. Porque o dependente químico chega ali com a razão de tudo, com raiva da família, então ele vai falar coisas que muitas das vezes pode ser inverídica e que a família ali tem informações muito mais reais do que ele. Então, voltando à explicação do nosso protocolo de tratamento de 6 meses, né, a desintoxicação que ocorre durante todo o período, e tem essa fase da aceitação. O que é essa aceitação? É onde o paciente ele vai aceitar a sua doença, é onde o paciente vai aceitar que ele é impotente perante a droga, é onde o paciente vai aceitar que realmente ele está ali, não é porque a mãe é careta, que o pai é careta, não, ou que a família quer se vingar, que ele está ali única e exclusivamente para se tratar de uma doença, porque até então, no princípio, o auto-engano ele vai maquiando. Cada vez que eu tenho um auto-engano, né, dificilmente eu vou enxergar a verdade sobre mim.
Então, a questão do auto-engano é esse. Então, a gente vai trabalhando a aceitação do paciente para que ele cada vez mais vai aceitando a sua verdadeira condição. E a gente percebe, né, e eu falo isso até de uma maneira muito prática, né, que a gente demora muito a ter a aceitação porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de assumir a culpa. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade da nossa vida. Quando o dependente químico chega dentro de uma unidade, principalmente através do processo involuntário, ele foi tirado de um processo que até então ele não queria ou não conseguia, né? Que é a vida drogaditiva dele, o ideal drogaditivo. Ele não quer ser tirado daquilo ali porque ele não consegue. Então a família vai lá e age, né? E acaba por ele ter raiva da família. Então, até ele processar essas informações, até a raiva passar, até a aceitação chegar, até ele conseguir enxergar ele como um todo, isso leva um tempo. Não é da noite para o dia que nem a gente, nem o paciente consegue, né? Tanto que muitas das vezes a gente chama o paciente, né, para um individual, nos primeiros dias ali, muitos já entram, né, na sala com a cara emburrada, e a gente tenta ali ter um diálogo e a pessoa só fala para minha família que eu quero ir embora, ou fala para minha mãe que eu não vou voltar mais para casa. E daí a gente respeita até que aquela tensão baixa, né? E aí a gente aos poucos vai ganhando a confiança dele. Então esse é o processo de aceitação que a gente chama, onde ele vai olhar para si e ele vai conseguir lidar com a realidade cruel da vida dele. E isso é difícil porque não existe mais a droga para a gente se anestesiar. É por isso que a fase de aceitação, muitas das vezes, ela é muito difícil. Cada um tem o seu tempo, né? Mas realmente difícil porque a gente não quer lidar com a realidade da nossa vida, com todos os prejuízos que a gente causou lá fora, com a verdadeira história da nossa vida e com quem nós somos de verdade. É muito mais fácil, né, a gente viver no auto-engano, viver no processo de anestesia da droga e viver a vida de uma maneira paralela, não enxergando, não tendo compromisso, não arcando com as consequências. Isso é a coisa, eu costumo dizer que é a coisa mais fácil. O difícil é olhar para si, é se confessar adicto, olhar dentro do olho de um pai, da mãe, de uma esposa, de um filho ou do marido e pedir perdão pelos atos. É difícil reconhecer o quanto que a gente era egoísta aí fora. É difícil reconhecer que a gente trocou filhos pela droga. Isso que é o difícil, né? Então, isso exige um tempo para o paciente, para ele chegar nesse nível de aceitação. Quando ele chega nesse nível de aceitação, aí começa a fase dele absorver o tratamento terapêutico. Então, para as famílias, né, para os pacientes que eles conseguem cumprir o protocolo de 6 meses, está baseado também nisso. Quando o paciente começa, que ele consegue ter a questão da aceitação, ele já vai estar ali no 2º, no 3º mês. Então, é verdade que os primeiros 90 dias, embora o paciente possa apresentar uma melhora, e ele vai apresentar uma melhora sempre, a gente sempre apresentará uma melhora quando nós não estamos mais na drogadição, né? Nós somos muito inteligentes, a gente costuma dizer lá dentro que se a gente quiser construir uma plataforma lá dentro, a gente constrói, porque o adicto é uma pessoa muito inteligente. Então, é óbvio que haverá uma mudança no falar, né? Na aparência física, nesses primeiros 90 dias, porque não estão usando droga, estão se alimentando, dormindo no horário certo, acordando no horário certo, não estão mais trocando a noite pelo dia. Então, haverá sim uma melhora, mas a grande verdade é que nos primeiros 3 meses ainda é a fase da aceitação. E daí, depois, começa a fase dele absorver. E é nessa fase que a gente costuma ver, né, esses 4 anos quase da Vasoleiro, a gente percebe-se, né, que o processo de evolução de conteúdo, né, ele começa realmente a partir do 2º, do 3º mês. O paciente ele começa a evoluir porque ele já praticamente saiu daquele auto-engano, ele conseguiu se enxergar. As reuniões terapêuticas são o momento mais importante desse processo de aceitação, que é onde os terapeutas estão falando, batendo ali na tecla. A gente usa a nossa experiência, porque também como adictos, o auto-engano ele é um sintoma da doença, não importa se a pessoa é inteligente, se ela é rica, se ela é de renda baixa, se ela é do sul, se ela é do norte, os sintomas da doença é para todos. Então o auto-engano ele faz parte da doença da dependência química. E daí quando ele consegue se enxergar, né, que ele consegue admitir, que ele consegue ver o quanto que ele errou,
o quanto que ele foi falho e que isso vai clareando para ele, é onde começa a absorver a questão do tratamento, os processos individuais de terapia, eles vão rendendo mais. O paciente, nesse momento, já criou um vínculo com o terapeuta, com a psicóloga, e ele vai verbalizando as suas dores, vai verbalizando as suas dificuldades, vai verbalizando os seus gatilhos, e é onde os terapeutas, a psicóloga, começa a trabalhar nesse processo de evolução. Então, a gente entende que para isso acontecer, né, a gente entendeu o tempo de 6 meses, que é o que a gente sempre, né, oferece para as famílias. Então eu estou aqui hoje para orientar as famílias, sim. O quanto vocês puderem conversar com seus familiares, o quanto que vocês puderem incentivá-los a permanecer na internação, o quanto vocês puderem dizer para eles que eles estão ali dentro, né, que os terapeutas estão passando respaldo, o quanto que ele tem evoluído, que naquele momento talvez não seja o momento oportuno de interromper uma evolução. O que a família conseguir fazer dentro da condição que a família tem, de manter o paciente, a gente pede. Eu costumo dizer que a clínica e a família é um time, a gente quer o mesmo resultado, que é a recuperação do seu familiar. Então a gente anda junto, a gente caminha junto, e a gente sabe a importância desse tempo e desse processo que vai acontecer na vida do dependente químico. Isso a gente fala de uma maneira bem prática, porque já aconteceu comigo e com diversos outros adictos em recuperação. Isso é muito importante. Agora, voltando a falar do auto-engano, o auto-engano é uma coisa que é parecidíssimo com uma verdade, senão ele não me enganaria. O auto-engano, como eu falei, é uma característica da doença, da dependência química. Eu vou falar uma coisa que eu observo muito nos pacientes, principalmente ligação e visita, mas o que eu estou falando também não é de observar apenas eles, mas é também uma observação que eu fiz na minha primeira internação, e que hoje, né, num processo de recuperação, eu olho lá para trás e eu vi o quanto que eu estava no auto-engano dentro da minha internação, né? É onde a gente começa a fazer promessas para a família. Eu prometo que eu não vou mais usar droga, e eu não estou falando que isso é mentira. As promessas nossas do dependente químico, realmente a maioria delas a gente está falando a verdade, porque é o nosso desejo. O grande problema é que a gente não tem como sustentar isso lá fora. A gente não está preparado emocionalmente para os desafios da vida lá fora. Então, a parte emocional ainda não está preparada para sustentar as promessas que, na verdade, são verdades, mas o dependente químico ainda não se percebe que ele não consegue sustentar as suas promessas lá fora. Então, se promete não usar mais droga, se promete ir para a igreja, se promete, né, se dedicar à família, só à família, se promete a trabalhar, e aí o dependente químico sai e ele não está preparado, não tem estrutura, e volta tudo de novo. Aí vem a frustração tanto para ele, que estava completamente convencido de que não ia usar mais droga, de que ia trabalhar, de que ia cuidar da família, e a frustração da família, né, pelo fato do familiar ter recaído de novo, e pelo fato do familiar ter quebrado uma promessa e ter descumprido o combinado, e pela família ter acreditado mais uma vez e ele falhado, e fica todo mundo frustrado. Aí o processo da doença invade novamente o lar, invade a vida, aí começa a ir para a vida financeira, para a vida emocional, aí a mãe já não consegue mais dormir, o pai no trabalho não consegue se concentrar no trabalho. Então, uma série de coisas acontecem na recaída. Então, a gente percebe que o auto-engano, ele faz isso. Eu mesmo já fiz isso com a minha família, não tenho vergonha nenhuma de dizer que isso também, a nossa vida, ela serve muito de exemplo, né, para os pacientes. Eu já prometi para minha mãe até em nome de Jesus, né? Você vê como o nível de auto-engano é muito, muito alto. Eu tinha certeza absoluta dentro de mim, era um desejo muito verdadeiro de que eu não ia mais usar droga. E infelizmente eu recaí, então veio a frustração para mim, veio a frustração para minha família que confiou em mim, e uma série de coisas também começou a acontecer, e eu novamente pedir ajuda, né? Graças a Deus por isso. Então, é importante que a gente conheça o processo da internação, né? Eles não estão aqui só para ficar longe, estão aqui para se tratar, e esse tratamento ele segue, né, períodos de tempo. A gente precisa dar tempo a ele se recompor. Como eu falei, assumir a própria falha é muito difícil. Ali os primeiros dias, ali a substância, vem a falta da substância, que é a abstinência, vem a vontade de usar droga. A abstinência não é só a vontade de usar droga, a abstinência vem através de sintomas, irritabilidade, ansiedade, medo, pânico, e isso não passa do dia para a noite. Então é muito importante que a gente
cumpra os processos, é muito importante a gente respeitar esses processos e é muito importante que a família consiga discernir que aquilo que o seu familiar está falando na ligação, na visita, pode ser até coerente, mas o que tem que ser analisado ali não é a fala, mas o comportamento, não é a fala, mas é se o conteúdo da conversa ele tem um conteúdo profundo de processos emocionais mais equilibrado. Um dependente químico, um familiar desequilibrado emocionalmente é a prova mais cabal de que ele não está preparado. É só você falar um não para ele, ele se desestabiliza de uma maneira que a ligação vira outra. As famílias que estão me ouvindo já passaram por essa experiência. A ligação vem seguindo de uma trajetória, né? O paciente falando, o familiar falando com a família, e quando ele entra no assunto de ir embora e que a família diz não, ali parece que uma outra pessoa assume o comando e a ligação já tende a correr para o lado da guerra, né? Então, as famílias mesmo já experimentaram isso. Então, hoje eu vim aqui, né, eu até me estendi um pouco mais do que eu gostaria, eu queria fazer de uma maneira resumida, mas hoje eu vim aqui falar sobre a importância desse processo. E também a internação, eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, né, de estar conversando com eles, eu sempre digo que a nossa internação não é somente sobre nós, é sobre a nossa família, é sobre você, que é familiar de um dependente químico alcoólico que está aqui dentro. Porque a nossa doença, ela não atinge só a mim. Ela atingiu a minha mãe, ela atingiu o meu pai, ela atingiu a minha avó, ela atingiu o meu filho, ela atingiu as pessoas mais próximas de mim, assim como o problema do seu filho, a dependência dele atingiu você mãe, atingiu você pai, atingiu você esposa, você filho. Então é uma doença que atinge todos. Então a internação também precisa se respeitar, nós como pacientes, né? Os pacientes, seus familiares que estão como pacientes, eles também precisam perder o egoísmo e começar a olhar para a família, porque a família sempre paga a conta final. Então não é só sobre mim, é se a minha família também está preparada para me receber, e eu sei que é uma grande minoria que consegue no início ter esse discernimento, e a gente até entende, e é por isso que eu estou vindo aqui explicar para as famílias que vocês hoje são as pessoas mais coerentes, principalmente se o seu familiar está no início do tratamento, você ainda é uma pessoa mais coerente que ele, e você como família precisa muitas das vezes tomar uma decisão por ele. Então vale a pena o protocolo de tratamento. Eu não vim aqui dizer que tem cura, a dependência química, né, ela é caracterizada como uma doença incurável. Eu posso até vir aqui no próximo vídeo falar sobre o que nós entendemos sobre essa incurabilidade da doença, mas a verdade é que ela é estacionária. Mas eu nunca vi ninguém ficar limpo, eu nunca vi ninguém conseguir sem que respeitasse o tempo, sem que respeitasse o ciclo, sem que respeitasse o processo. O tratamento ele tem um processo e é muito importante que ele seja respeitado. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você. E eu me coloco também à disposição para tirar qualquer dúvida da família, não só eu, mas os outros terapeutas, o Léo, o Clodoaldo. Se a família passar uma mensagem para a gente demorar, liga para o nosso celular, a gente vai entender. É um prazer para a gente conversar com a família, o nosso conhecimento, a nossa experiência, passar para a família o feedback, né, do seu familiar, como que ele está, orientar a família como falar nas ligações. Então tudo isso faz parte do trabalho do terapeuta, tá? E nós nos colocamos à disposição de todos vocês. Um grande abraço, fique com Deus.